Hello, everybody! Preparados para a nossa aula de hoje? Sim, sexto ano, PET 3, primeira e segunda semana. Let's go with me! Venham comigo e se liga na minha dica! Hello, everybody! Good afternoon! Boa tarde, alegre para todos vocês. Estou aqui para começar juntinho de você aí em casa o nosso PET número 3, o PET number 3. Isso, gente, estamos sim na terceira apostila. Realmente não esperávamos por isso. Esperávamos estar em sala de aula. Mas já que não estamos, vamos aproveitar mais uma aula, mais um conteúdo. Nunca é demais aprender e mesmo estando em casa, você tem aula, você tem conteúdo, você tem atividade. Não deixe de fazer, não perca tempo. Por favor, venha comigo, venha conosco aprender um pouco mais, ok? Então, este vídeo vai contemplar 2 weeks, 2 semanas, o week number 1 and week number 2, semana número 1 e semana número 2, tá? Vou fazer isso para adiantar para vocês e também porque as atividades estão bem simples, sexto ano, estão bem pequenas, então dá para fazer tudo bem direitinho. Espero que vocês gostem bastante, combinados? Mas antes, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Esse vídeo, essa aula é toda para vocês. E se liga na minha dica. Contem comigo, tá bom? Tem muitos alunos que não têm feito os PETs. Não façam isso. Esse é o nosso momento. Essa é a nossa oportunidade. É a nossa aula. Não deixem de fazer. Mesmo que estamos na distância, mas é a única forma que temos para aprender e crescer um pouco mais. E sempre contem com o seu professor, ok? Então, let's go! Venham comigo! A atividade de hoje, ela vai falar um pouco da importância de se aprender uma língua, de se aprender o inglês, tá? Eu vou ler a tirinha do Calvin. O que seria tirinha? Tirinha é um fragmento, é um pedaço de uma história em quadrinhos, tá bom? Vamos lá. Eu não quero aprender a nadar. Eu não preciso disso. Eu vou ficar em terra firme o resto da vida. E se você cair de um barco? Grande coisa! Ou seja, o Calvin estava revoltado porque ele não quer aprender a nadar, porque ele não vê a importância de se aprender a nadar, tá? Então eu penso, pessoal, será que realmente não é preciso aprender a nadar? E será que a mãe do Calvin não estava correta em alertá-lo sobre um dia precisar de saber, né, fazer esta ação, fazer a ação de nadar? Pensemos sobre isso, ok? Questão número 1. Você tem um pensamento parecido com o de Calvin em relação a aprender a estudar inglês? Justifique sua resposta. Primeiro, vou falar de uma coisinha que eu tenho visto em muitas atividades. Sempre pede para justificar. Justificar é explicar, é dizer o porquê. É falar porque sim, porque não, é demonstrar realmente qual é a sua opinião. Então, as pessoas às vezes põem lá assim, sim, não. Mas é sim por quê? Não entendi. É não por quê? Então, você tem que demonstrar por que você escolheu aquela resposta. Explicar o motivo, a causa, a consequência de você aceitar ou não, de você concordar ou não. Então, sempre justifique, explique, exemplifique, comente. Combinado? Vamos lá. Eu vou ler todas as perguntas, depois eu volto explicando, tá bom? Number 2, número 2. Assim como ele disse, você acredita que se ficar somente em sua cidade ou país, você não precisará do inglês? Number 3. Sem sair de casa, você encontra palavras e expressões em inglês? Muitas ou poucas? Number 4, número 4. Vamos verificar sua resposta anterior, né? Vamos fazer uma conferência, né? Letra A, letter A. Escreva algumas palavras em inglês que estão no controle da televisão, no videogame, em eletrodomésticos. Letter B, letra B. Escreva algumas palavras que são usadas na internet, no mundo da tecnologia, em celulares, nas redes sociais, nos lazer e nos jogos. Letter C, letra C. Escreva algumas palavras que são usadas na sociedade, no mundo dos negócios, nos esportes, em música e na culinária. Então, aqui está tudo falando sobre a tirinha do Calvin. Depois eu vou continuar, tá, pessoal? É só mesmo para explicar agora tudo que eu li sobre as questões para vocês.
Gente, muitos alunos, pessoas no geral, falam assim: para que eu vou aprender inglês se eu nunca vou viajar para outro país? Quando eu estava na idade de vocês, lá no sexto ano, eu nunca pensava viajar. Claro, eu tinha curiosidade, achava interessante, eu sempre gostei de línguas, sempre gostei de aprender inglês, gostava tanto que na sexta série, né? A sexta série antigamente, há anos atrás, tá? Gente, não é que eu seja velha, mas só para explicar para vocês, é o sétimo ano hoje, tá bom? Então, o que que acontece? Eu gostava tanto da língua inglesa que eu ganhei até um certificado de boa aluna. Não estou querendo aparecer para vocês, mas na minha simplicidade, sem ter tecnologia nenhuma, sem ter nenhuma motivação, não que os meus pais não me motivassem, porque eles me motivavam, mas quando eu falo sem nenhuma motivação, é porque realmente eu não tinha condições de fazer um curso de inglês, eu não tinha um celular, uma internet, não tinha nada disso. E mesmo assim eu me interessei. Eu gostava de músicas, gostava de tentar entender as palavras nos desenhos animados. Então, isso tudo para mim era um mundo bem pequeno, bem restrito, bem simples, mas mesmo assim me dava curiosidade de aprender coisas novas. Assim como Calvin falou do nadar, será que realmente você precisa ter uma piscina em casa para aprender a nadar? Será que realmente você precisa ter uma cota no clube ou ir na praia todo ano? Realmente você nunca vai precisar de saber nadar? A gente nunca sabe o nosso futuro ou o dia de amanhã. Então, o mesmo acontece com a língua inglesa. Hoje, você não vai viajar, mas e daqui um ano? Daqui 10 anos? Daqui um mês? Daqui 20 anos? Hoje você não trabalha, hoje você não precisa de falar o inglês, mas e daqui 5 anos? E quando vocês for se formar no ensino médio? Já vi vários alunos, tá? Perderem emprego, irem mal na prova do Enem, não conseguirem fazer trabalhos na faculdade por não se dedicarem ao inglês. Vi muita gente andar com camisetas na rua e depois me falar: Érica, passei maior vergonha porque eu fui pesquisar a frase e vi que era uma coisa errada, uma coisa ruim. Vi pessoas deixando de escutar músicas lindas em inglês porque falavam assim: ah, mas eu não entendo nada. Ou ia assistir a série e ficava confuso. Quantas pessoas por aí já passaram por vários problemas? Você não precisa viajar, você não precisa ser rico, né? Não precisa ser o mais inteligente. Com o básico da língua inglesa, você consegue fazer muitas coisas, né? E você viu que pelas perguntas, olha, se você pegar o controle remoto, pegar uma embalagem de remédios, pegar sua bolsinha de escola, pegar suas roupas, nossa, gente, tem várias coisas com nome em inglês. Comida, então, muitas marcas, né, nos rótulos dos alimentos, sim, temos palavras em inglês e muitas vezes deixamos de comprar, de experimentar, de entender alguma coisa porque a gente não pesquisa, não estuda, não conhece. Isso é referente à aula de inglês, mas poderia ser como para qualquer outra coisa, assim como foi para o Calvin na aula de natação. Tá? Então tem muitas coisas que hoje você não vê interesse, não acha interessante, né? Não vê necessidade, mas amanhã ou depois pode lhe fazer falta. Isso se vale também, gente, para os empregos. Às vezes a pessoa fala com o pai ou a mãe: ah, eu não quero aprender a costurar, a limpar uma casa, né, a consertar alguma coisa, porque acha bobo, cansativo, tem preguiça, mas amanhã isso pode te ajudar a arrumar um emprego, a entender alguma matéria na escola. Então, tudo é importante. O aprendizado não ocupa lugar. Aprender, gente, é a melhor, né? A melhor joia que a gente tem, o maior tesouro que a gente tem é o nosso conhecimento. Tudo que você aprende, ninguém tira de você. As pessoas podem te tirar tudo: dinheiro, roupa, mas a sua dignidade, o seu valor, o seu conhecimento, ninguém te tira. E sim, o inglês, principalmente nos dias de hoje, onde você está cercado de tecnologia e novidades o tempo todo, sim, aprender uma língua é importante. E para aqueles que ainda não podem fazer um cursinho de inglês, a escola é o seu lugar. A escola é o lugar que vai te ajudar. O seu professor é muito importante nesse momento. Não só o seu professor, você, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu empenho. Porque não depende só do professor, depende também de você. Vamos continuar então a nossa lição? Let's go? Vamos lá. A gente parou no number 4, número 4. Vamos por number 5, número 5, tá? O número 5 diz assim:
Quando pensamos na língua inglesa, geralmente lembramos dos Estados Unidos. Primeira coisa, só que ele não surgiu nos Estados Unidos, né? O inglês veio da Inglaterra. Inglaterra, inglês, English, England, ok? Mas a língua inglesa é uma língua universal. Por que que ela é universal? Ela não pertence mais só aos países de língua inglesa. Se você for no Japão, você não sabe falar japonês, você conversa em inglês. Você foi na Espanha, não está conseguindo entender o espanhol, mas você sabe falar inglês? É assim. Tá, gente? Então, até no Brasil mesmo, dependendo do lugar, então, às vezes a pessoa vai falar com você, você não sabe a língua dela, mas você sabe um pouquinho de inglês, já ajuda. Então, o inglês é super importante nos dias de hoje, tá? E tem vários e vários países que adotaram como segunda língua para ajudar na questão do turismo, das empresas e assim por diante, tá bom? Quais outros países falam a língua inglesa como língua oficial? Já dei uma dica quando eu disse de onde ele surgiu. Quem é meu aluno sabe que eu viajei esse ano e fui para alguns países de língua inglesa. Tentem lembrar para onde eu fui e quais são esses países, tá? E pesquisem na internet para você descobrir aqui, tá bom? E como segunda língua, em quais continentes esses países estão? Língua oficial é a primeira língua. Exemplo, nossa língua oficial, nossa primeira língua é o português, tá? E segunda língua? Exemplo, tá? Tem países que às vezes falam determinada língua, que nem eu citei, o Japão fala o quê? Japonês. Mas ele pode sim usar o inglês porque é uma língua universal, uma língua que a maioria das pessoas conhecem, tá? Em quais continentes estão esses países? Onde que fica os Estados Unidos? Onde fica a Inglaterra? E assim por diante. De acordo com essa pesquisa, você vai saber. Continente americano, continente africano, continente europeu. São as partes aí no globo terrestre, tá bom? Então é só pesquisar e de acordo com a sua pesquisa você responde. Number 6. O número 6 não tem que fazer nada. É só analisar. Cada continente, cada país tem suas características sociais, ou seja, as condições, né, de vida, né, na sociedade. Culturais se refere à cultura, música, teatro, arte, hábitos e assim por diante. Econômicas, que tem a ver com a economia, ou seja, o dinheiro, as indústrias, né? Políticas, ou seja, ser partidário ou não, que tipos de partido, né? Se é comunista, socialista, monarquia, é os tipos, né, de administração daquele país, para você entender um pouco melhor o que seria isso, tá? E sabemos que ela influencia e muito, sim. A questão da moeda influencia, porque o valor da moeda faz com que a economia esteja lá em cima ou lá embaixo, né? A administração a política do país, para mostrar se ele é bem administrado ou não, se ele preocupa com o povo ou não. A cultura, para saber que tipo de música, que tipo de arte, se é bem visto ao redor do mundo, se é interessante ou não, e assim por diante, tá? Então, tudo isso influencia muito na língua desses lugares, tá? Assim, há algumas palavras em que o inglês, né, no inglês, né, que são usadas mais em um local que menos em outro. O que que acontece? Como eu disse que o inglês surgiu na Inglaterra e foram os ingleses que colonizaram a América, mais especificamente colonizaram a parte dos Estados Unidos, por isso que nos Estados Unidos se fala inglês, o que que acontece? Sotaque é diferente e algumas expressões são diferentes. Não quer dizer que nos Estados Unidos fala um tipo de inglês, na Inglaterra fala outro tipo de inglês, não. Isso não existe. Inglês é uma língua só. Tá? Inglês é um idioma só. O que difere é igual aqui no Brasil. É um único português. É língua portuguesa no país inteiro. Porém, no Nordeste tem um sotaque. Em Minas Gerais tem outro sotaque, né? Aí se você for lá no Sul, outro sotaque. Aí se você for pegar as palavras de Minas, aqui vai ter uma expressão, por exemplo, uai. Lá no sul tem che, e assim por diante. São essas as expressões, gírias, ok? Então, às vezes, de um país para o outro, também tem essa diferença. Exemplo, Portugal também fala português, mas tem expressões de Portugal que o Brasil não fala e vice-versa, tá? Então, aqui tem algum exemplo, ó. Por exemplo, batata frita. Na América, aqui o American quer dizer o inglês lá nos Estados Unidos. E o British é o britânico, que é o inglês da Inglaterra. Então, American,
americano, Estados Unidos, United States. E o British é, né, o inglês britânico, o inglês do Reino Unido, United Kingdom, que é o da Inglaterra, England, ok? Então, na América, French fries. E na Inglaterra, chips. Tá? Em português, né, seria metrô. Mas na América, subway. E na Inglaterra, underground. Porque é por baixo do solo, né? No português, seria apartamento. Tá? Aí depois em inglês, no inglês americano, apartment. E no britânico, flat. E assim por diante. Então, explica aqui a diferença da palavra avião, elevador, né? Taverna, que é o bar, né? Carteira, a questão de ocupado, na questão do telefone, doces e biscoito. Então, fizeram essas 3 colunas para explicar. A primeira coluna é como são essas coisas, essas palavras no português. A segunda coluna e a terceira estão em inglês, tá? Só que a segunda coluna, que é a primeira do inglês, tá no inglês americano, tá o inglês dos Estados Unidos. E a terceira no inglês britânico, o inglês da Inglaterra. Érica, se eu falar chips lá nos Estados Unidos, eles vão me entender? Sim. E se eu falar Subway lá na Inglaterra, eles vão te entender? Sim. Inglês é único, inglês é universal. Tudo é língua inglesa, mas uma expressão é mais usada num lugar que no outro. Uma expressão é mais vista no lugar que no outro. Não quer dizer que eles não vão te entender, só é menos usado, só é menos visto. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, melhor para você. Porque se eu conheço as 2 formas, olha que legal. Eu preciso de uma, eu uso aquela. Eu não preciso, usa a outra. Ah, esqueci uma, usa aquela que eu lembrei. Ah, tá, eu vi que tá diferente. Ah, mas eu aprendi que tem 2, por isso que tá diferente. Tá vendo a importância de você conhecer? De alguma forma vai ser preciso, de alguma forma vai te ajudar. Nenhuma está mais certa ou mais errada. Todas 2 são usadas, importantes e necessárias. E de alguma forma você será o quê? Entendido, ok? Mas isso aqui é só para mostrar que tem a diferença de um país para outro. Assim como tem Portugal e Brasil, ok? Vamos lá. Number 7. Você conhece outras palavras que são usadas em um país e de forma diferente em outro? Como eu dei exemplo do português do Brasil e de Portugal, vocês podem pesquisar isso. Né? Às vezes você conhece alguém que mora em Portugal, ou mesmo em outro país que fala português, ou às vezes algum professor, né, ou no livro de vocês, que às vezes no livro mostra palavras que às vezes são usadas no inglês da Inglaterra de um jeito, lá no inglês da Irlanda de outro, e assim por diante. Então pesquisem no livro, pesquisem no dicionário, pesquisem na internet. Não deixem de estudar, tá bom? E se interessem pela matéria de língua inglesa. Um dia ela pode ser útil para vocês. Sempre é importante aprender um pouco mais, ok? Espero ver você fazendo o PET número 3 com bastante atenção e estudando inglês cada vez mais. Porque o seu futuro vai agradecer de você lutar por ele, de você fazer algo melhor, ok? Kisses, bye! Te encontro na próxima lição. Fica sentadinho aí, ok? Hello! Vamos lá, pessoal, para a segunda semana do PET número 3? Let's go! Se liga na minha dica! Pessoal, essa aula de hoje já tem um vídeo super legal no meu canal, tá? Eu já fiz um vídeo sobre essa aula do verb to be, tá? O verb be. Então, vocês assistam a essa aula para você entender ainda mais sobre como fazer essa lição. Mas, claro que eu não vou deixar vocês aqui sem explicação. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais ajuda, melhor. Então, vamos lá para second week, segunda semana do PET number 3. Vamos lá? Vamos falar desse verbo conhecido por todos vocês, esse verbo simples, e é o primeiro verbo que normalmente a gente aprende lá no 6º ano. Os meus alunos do 6º ano começaram a aprender comigo, os alunos do 7º também. Fizeram revisão esse ano, é o verb to be,
tá? O verb be, né, no português seria o verbo ser ou estar. E ele é um verbo de ligação, porque ele pode acompanhar outros verbos, tá bom? E esse verbo ser e estar, como que ele é usado? Para mostrar que as pessoas são alguma coisa, ou seja, vai definir as pessoas como elas são, né? Ou mostrar como as pessoas o quê? Estão. Definir o quê? Ações, né? Ou estados. Então aqui, galera, é um verbo bem simples. Aqui tá, né, na telinha vocês estão vendo que tá explicando tudo sobre ele, tá? Eu não vou ficar lendo muito sobre, né, sobre ele, não, porque senão fica muito cansativo. Ele é bem simples e, que nem eu já disse, tem um vídeo lá no canal, então vai lá conferir. Mas antes, ó, deixa o seu like, deixa o seu comentário e não deixem de se inscrever, combinado? Vamos lá, aqui deu um exemplo para vocês. O significado já foi falado, que nem eu também já disse, que é ser ou estar. Aí deu um exemplo, ó. Hi, I'm Kelly. I am happy today. Poderia falar, hello, I am Erica. I am a teacher. Oi, eu sou a Erica, eu sou uma professora, né? I am, eu sou. Eu poderia falar, oh, I am sad. I am happy. I am nervous. Ou seja, coisas que eu estou. Estou feliz, estou triste, estou nervosa, né? I am a teacher, coisas que eu sou professora. I am a girl, eu sou uma menina. Então, tá vendo? Eu posso usar para falar coisas que eu sou ou coisas que eu estou, tá? Então, eu posso definir, explicar alguma coisa. Ok? Vamos lá. Aí está mostrando a conjugação dele. O que é conjugação? Conjugar um verbo é trabalhar esse verbo, é usar este verbo, é mostrar como que ele fica com cada sujeito, com cada pessoa. Isso é conjugar, trabalhar o verbo, usar o verbo, tá bom? Então vamos lá. Tá aí o pronome, vou passar o mouse para vocês. Pronome, no caso aqui, seria o sujeito da frase. Eu, você, ele, ela e assim por diante. O verbo é a ação. Seja no português, seja no inglês, então seja na aula da língua portuguesa ou da língua inglesa, pronome é a mesma coisa, verbo é a mesma coisa. Eu tenho muito aluno que fica assim, Érica, eu não sei o que é verbo. Verbo é a ação. O que é a ação? A ação é aquilo que acontece, tá? É aquilo que você pode fazer. Se não for uma ação, né, que você, de alguma coisa que você faz, o verbo vai ser vai descrever algo, vai mostrar algo. Por isso que eu disse que o verb to be, né, o verb be, ele define as coisas, explica, mostra como as coisas são ou estão, tá? E aqui tem a tradução. Tradução é o sentido, é o significado, tá? Então, o pronome aqui vai ser, né, o nosso sujeito, é uma palavrinha que se refere ao sujeito, tá? Aqui são os personal pronouns, tá? Então, tem aula sobre isso tudo aqui no meu canal, tá? Então, vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Again. I, you, he, she, it, we, you, they. Não vou falar a tradução, porque já tem a tradução na frente, tá? Já tem a explicação, né, do que é do pronome, melhor dizendo, né, de como você usar. E como tem esse vídeo lá no meu canal, se você assistir, você vai entender ainda mais. Aqui na frente tem todas as palavrinhas que se referem ao verbo to be. Am, are, is. Então, eu tenho ensino para os meus alunos que se você pegar a palavrinha amareis, você sempre vai lembrar das 3 palavras que se referem ao verb to be no tempo presente, porque aqui tá tudo no presente. Presente é o hoje, é o agora, né? Então, aqui tudo no presente. Então, amareis, am, are, is. Então, ó, I usa am, sempre, só ele, tá? You usa are, he, she, it usa is. We, you, they usa are. Is termina com S, S de singular, porque ele é só usado no singular. O are é a palavrinha maior, então é usado no plural, tá? Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E aqui tem a tradução. Então, se eu digo, por exemplo, he is a boy, né? He
is a boy. Então, seria ele é um garoto, tá? She is a girl. Ela é uma garota. Não tem essa frase aqui no quadro, mas são exemplos que eu estou dando oralmente para vocês. You are my friends. Vocês são meus amigos, ok? Então, são exemplos que eu estou dando para vocês entenderem como ficaria uma frase completa com esse pronome, que é o nosso sujeito, e com esse verbo, com esse verbo, ok? Aqui embaixo, mostra como você pode usar mais ainda o verb to be. Se eu estou fazendo afirmativa, eu estou afirmando, eu estou contando, estou respondendo. Se eu estou fazendo negativa, negativa quer dizer não. Então, toda negativa tem que ter a palavra not. A palavra not é não, é quando eu vou negar, é quando eu vou dizer não. E a interrogative form é a interrogativa. É uma perguntinha de sim ou não. É uma question. Tá? Então, a interrogativa tem que ter o ponto de interrogação. Então, o próprio nome já diz que tipo de frase é. Affirmative, afirmativa. Afirma, conta, responde, explica. Negative, negative, né? Que é a negativa, vai dizer não, vai negar, vai discordar. Tá? E a interrogativa tem ponto de interrogação, né? É uma pergunta. A afirmativa começa pelo sujeito e depois do sujeito tem o verbo to be. A negativa tem o sujeito, verb to be e o not. O not sempre depois do verbo to be, sempre. Eu não posso pôr o not aqui antes. Não existe I not am. Não existe you not are. Não existe he not is. É sempre o not depois do verbo to be. Então, por isso que é I am not. Not depois do am. You are not. O not depois do are. He is not. O not depois do i. Então, not sempre depois do verb to be. Ok? Aí a interrogativa, ela já troca de lugar, ela já inverte a posição, tá? Então, era I am. Se eu troco de lugar, am I. Era you are. Eu inverto, né? Eu troco a posição, are you. É só você pensar, o que estava na primeira posição vira segunda posição, ou seja, o verbo troca de lugar com o sujeito. O verbo vai comandar a frase, tá? Aqui quem comanda é o sujeito e na interrogativa quem comanda é o verbo. Vocês viram? Eu só inverti a posição e troquei de lugar. E claro, por ser uma interrogativa, tem que ter ponto de interrogação, ok? E o exercício pediu, por exemplo, number 1, complete, né? Complete o parágrafo abaixo com a conjugação correta, ou seja, com a forma correta, com a palavra correta do verbo to be. Qual palavra? Gente, vamos voltar aqui na tabelinha. Porque muita gente escreve verbo to be de cima e embaixo. Não é para escrever verbo to be de cima e embaixo, não, tá? Ou seja, ou você coloca am, ou você coloca are, ou você coloca is. Mais uma vez, am, are ou is. Lá, pôs entre parênteses esses sujeitos para vocês. Então, você vem aqui nessa tabela, confere, olha lá, no parênteses tem eu? Então, se tem eu, o verbo to be correto é o am. Não, no parênteses está nós. Então, o verbo to be correto é o are. Então, você olha a que sujeito se refere no texto e depois vem aqui e localiza qual é o verbo to be que você vai usar. Mas é sempre uma dessas três palavras. To be é o nome do verbo. To be é a forma original desse verbo. É o verbo na forma do infinitivo. Combinados? Tá? E aqui é como eu estou conjugando. Eu não disse que a conjugação é trabalhar o verbo. Então, quando eu vou trabalhar o verbo, eu tenho que desmembrar, né? Eu tenho que ter palavras que o representem. E elas representam ele através de am, are, is. Então, aí já fizemos o número 1, tá? Prestem bastante atenção, consultem a tabela, tá? Number 2, traduza as frases abaixo e atente para a tradução do verbo to be em cada uso. Lembra que eu disse? Ou ele significa ser, ou ele significa estar. Não adianta pular assim, eu estar, ele estar, eu ser, nós ser. Você tem que adaptar.
tá? Que nem eu disse, I am Erika. Eu sou a Erika, não é eu ser a Erika. I am a teacher. Eu sou uma professora, não é eu ser uma professora. Não é? I am happy. É eu estou feliz e não eu estar feliz. Tá bom? Então, você sempre, quando fizer a tradução, tem que adaptar, né? Fazer uma adaptação dessa tradução para o português. Porque o dicionário, ele não vai fazer adaptação, ele vai te dar o significado real, ele vai te mostrar qual é o sentido da palavra. Mas quem organiza e faz ficar bonitinho e correto é você. Beleza? Tá? Então, aqui era para traduzir. Eu vou tentar fazer, então, com vocês a letra A. Tá? Vou ver se tem como eu fazer um exemplo aqui embaixo da letra A com vocês. Tá bom? Então, o que que acontece? Aqui, gente, ó, vou fazer para vocês um exemplo da letra A, tá bom? Então, lá, exemplo da letra A do número 2, tá bom? Vamos lá. Tá? Sorry. You are great teachers. You, você. Eric, como é que eu vou descobrir se é você ou vocês? Pela frase, tá? Vamos ver. Você é great. Great quer dizer excellent. Good. O que é excellent? Good. Ou seja, bom, tá? Teachers. Eu acho que essa tradução vai ficar errada. Lembra que eu falei que a gente tem que observar para saber como que faz? Teacher, professor. Mas você viu que terminou em S? Terminou em S quer dizer que está no plural. Então, teachers, não é teacher. Teacher, singular. Professor, professora. Teachers, tem um S no final, né? Plural. Professores ou professoras. Então, aqui, poderia ser professores ou professoras. Só que, pensemos juntos. Lembra que eu falei da questão do adaptar? Vai ficar correto? Você é bom professores? Não. Então, eu venho aqui, vou pôr o ponto final aqui de uma vez, né? E professores vão ser bons, ótimos, excelentes. Se é professores, plural, são. E se é mais de um, vocês. Então, mesmo que o you signifique você ou vocês, eu vou saber se é plural ou singular pela frase. Ou seja, foi o final dela, a palavra teacher, que me mostrou se era professor ou professores e qual que era o correto. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né, que é o 2, letra A, senão vocês vão fazer confusão, tá? Aqui o segundo, I am not at home. Quem é I? Sou eu, você, ele ou ela? O que quer dizer am? Se sou eu, vai ser eu sou, eu estou, vai ser estar, ser, é. Como é que vai ser? Então, sempre faça as adaptações necessárias. Érica, como é que eu faço a tradução? Eu não sei inglês. Use o dicionário. Sempre eu peço aos meus alunos, adquiram um dicionário de língua inglesa. Usem um livro. A maioria dos livros tem um glossário no seu final, tá? Não quer consultar o livro? Meus alunos já têm os links de dicionários online. Quem não é meu aluno, usem o Google Translator, né? Pesquisem na internet, mas não deixem de procurar o significado. E normalmente a frase, vocês viram, eu segui a ordem certinha. Primeira palavra, depois a segunda. Eu não fiquei trocando nada de ordem, não. A única parte que vocês têm que ter atenção é porque na interrogativa, realmente o verbo começa primeiro, mas às vezes ao adaptar, você vai pôr ele depois, e na negativa também. A fórmula é essa, mas ao fazer a tradução, ao fazer a adaptação, pode ser que você coloque numa ordem diferente, beleza? Mas no inglês a ordem tem que ser essa aqui, tá bom? Uma coisa que não foi falado lá em cima, quando tá escrito not, é a forma completa. Quando tá aqui, que nem aqui, ó, isn't, por exemplo, é a forma reduzida, é a forma abreviada. Então, isn't é a mesma coisa que is not. O verbo to be is, mas a palavra not que quer dizer não. A diferença é que aqui duas palavras se transformaram em uma, tá? Então, aqui é uma forma reduzida, abreviada, tá? Number 3.
Para passar uma frase com verb to be para a negativa, adicione o not. Isso, nós aprendemos lá em cima. E sempre o not onde? Isso, após o verbo. Muito bem, very, very good. Sempre o not depois do verbo. E qual é o verbo? Yes, verb to be. Congratulations. Muito bem. Então, aqui deu um exemplo. I am a good doctor. Eu sou um bom doutor ou uma boa doutora. Vai depender de quem tá falando, né? Masculino ou feminino. Quem é o verb to be? Am. Então, eu sempre aconselho os meus alunos, circula o verb to be. Por que circular, Érica? Mais serviço? Não, é ajuda. É fazer a coisa bem feita. É facilitar o seu lado. Se eu circulo o verb to be, eu sei aonde o not vai ter que vir. Então, aqui, I am a good doctor, eu sei que o verb to be é o am. Então, eu sei que o not vai vir depois de am. Por isso que aqui virou I am not. E eu sei que eu coloquei o not aqui porque eu sei que o am é o verb to be. Então, negativa, not. Not depois do verb to be. Tá? Então, I am not a good doctor. Circulem os verb to be primeiro. Depois que você circular o verb to be, aí você já sabe onde o not tem que vir. Você reescreve a frase, ou seja, escreve a frase de novo aqui na frente, colocando o not, né? Não pode ter o not, não pode ter a frase negativa sem o not, não. Você vai acrescentar só o not, não vai acrescentar mais nada, nada de diferente. E sempre depois do verb to be. Confere na tabelinha lá em cima quais são as palavras. E aqui, né, mais um exercício. Aqui reexplica para vocês, né, informa novamente como que faz a interrogativa, né, que ó, she is a teacher. Ela é uma professora. She is a teacher. Aqui eu afirmei, né? Primeiro é a pessoa, o sujeito, depois o verb, né? O verb to be. Se eu quero fazer a interrogativa, basta inverter, basta trocar de lugar. Que nem eu falei com vocês, na interrogativa, quem comanda é o verbo. Quem manda na frase da interrogativa é o verbo. Então, viu? Ó, eu só troquei, só mudei a posição. O que era primeiro passou a ser segundo, tá vendo? O is era segundo, passou a ser primeiro. O she que era primeiro, passou a ser segundo. Só inverti. Eu troco o verbo de lugar com sujeito, sujeito de lugar com verbo. E é isso que vocês vão fazer nessas frases aqui. Só trocar. Érica, mas se não tiver o pronome, tiver um nome próprio? É a mesma coisa. Troca a primeira palavra com a segunda. Beleza? Tá? Ou seja, você faz a mesma coisa que no exercício 3. Localiza o verbo to be. Se você circular o verbo to be, tudo que está antes é o que vai vir depois. Tudo que veio primeiro antes do verbo é o que você vai trocar de lugar, tá bom? Number 5, a guessing game. Isso aqui é um jogo de adivinha. Guessing, adivinhar, tá? Jogo de adivinhação. Let's practice verb to be. Ou seja, vamos praticar o verb to be. Então, aqui tem perguntinhas, tipo pegadinhas, tá? Para você responder. Então, sempre você vai responder com o verb to be. Não é só pôr a palavra, não. Tem que formar a frase, tá? Ah, Érica, mas eu não sei escrever em inglês. É super fácil. Você tá perguntando, what fruit is it? Aí você vai falar só assim, ó, it is. Você vai sempre usar o final da palavra. Who is she? She is. Is it? It is. Então, a pergunta já te ajuda a responder. O que está no final é o que te dá a introdução da pergunta, da resposta. É o que é o início da resposta. Eu vou tentar ajudar com a letra A. It is a fruit. É uma fruta. It is acid. É ácida. Is it a tangerine? No, it is not. É uma tangerina? Não, não é. The juice is delicious. O suco é delicioso. It is from South Asia. É do sul da Ásia, ou seja, vem do sul da Ásia. Is it an orange? É uma laranja? No, it isn't. Não, não é. E novamente, vocês viram? Aqui em cima veio completo, is not, e aqui embaixo veio reduzido, tá? It is green or yellow? It is green or yellow. Desculpa, tá afirmando, né, gente? Sorry. It is green or yellow. É verde, tá? Ele é verde ou amarelo, or yellow, né? What fruit is it? Que ou qual, que o what quer dizer qual, o que?
What fruit? Que fruta é esta? A palavra it é um pronome neutro, então ela pode significar este, esta também, tá? E tem hora que ela não vai ser traduzida, que nem aqui. It is green or yellow. Eu posso falar simplesmente que é. Eu não preciso falar ele é ou ela é. Eu posso simplesmente usar só o verbo é, tá? Aí aqui embaixo você vai responder it is e a fruta, beleza? Então, primeiro traduz aqui, né? Procura o sentido, traduz aqui e depois responda aqui embaixo. E é dessa forma que eu falei para vocês. It is, she is. Observe o que está perguntando para você saber como se responde. Espero ter ajudado vocês. Em breve trarei mais vídeos para explicar a terceira semana. Have a good studies for you. Tenha bons estudos, ok? Stay at home. Fique em casa. Goodbye. Thank you. Bye bye. Oi, gente! Vocês estão sentindo a minha falta? Estou de licença maternidade. Vou ter vários filhotinhos com a graça de Deus, mas nem por isso estou deixando de dar assessoria no canal Se Liga na Minha Dica. Eu assisto a todos os vídeos. E vocês? Têm assistido? Não percam, pessoal. Esse é um momento de aprendizagem. Venham comigo. Bye! Se liga na nossa dica. Au, au, au! Thank you.